Olha a caneca! Caneca, caneca, caneca! Venham! Vejam e comprem as minhas canecas! Venham! Elas duram a vida toda. Nelas se bebem água e vinho e dão sabedoria para quem nelas bebem. Venham! Olá! Tem alguém aí? Alguém? Olá? Tem? Valha-me Deus. Mas o meu nome ali naquela placa. Praça Frei Caneca. Sou eu. Mas meu nome de fato é Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca. Praça Frei Caneca. Olha, ao menos eu cheguei em algum lugar. Bem melhor do nada de onde eu venho. Mas eu devo estar num tempo futuro, bem distante do meu. Por quê? Se eu estivesse no passado, meu nome não estaria naquela placa. E se eu estivesse em meu tempo, eu estaria vivo. Vivo. Homem, não precisava desta homenagem. Se eu merecia algum louvor, por que não foi me dado em vida? Por que eu fui assassinado tão cruelmente? Depois de tanto suor e sacrifício, colocam o meu nome numa placa, nomeiam um lugar onde todos passam, feito pombos, estão a cagar pelo que eu fiz, pelo que eu penso. Alguém de vós do tempo adiante sabe quem fui? O que fiz, o que penso? Certamente não. Mesmo se souberem, é apenas um cisco de toda a minha trajetória. Assim como eu, nem vocês sabem por que meu nome está ali. É no mínimo incompleto, para não dizer ridículo, tudo isso que vem em voz. Perdão. Esqueci que no tempo de vós, não dizei vós, dizei vocês. Pois bem, é no mínimo incompleto, para não dizer ridículo, tudo isso que vocês veem nos anais da história. Não me perguntem como, mas eu vivi, vejo, evoluo com o mundo, mesmo não fazendo mais parte dele. Acreditem, eu sei que é difícil para vocês, mas não é mais fácil para mim. Tem certas coisas que mesmo vocês, passando para o lado de cada vida, o que chamam de morte, eu não conseguiria explicar. Passado, presente, futuro, não existem. Não existe tempo do lado de cá. Apenas o nada em volta. E o tudo que está aqui dentro. Aqui dentro, nosso pensamento continua, evolui. Somente dentro de nós existe uma coisa invisível, intangível, que é o que nós somos.
Vamos começar do início? Eu morri. E não foi nem um pouco agradável. Batizado como Joaquim da Silva Rabelo. Em meu tempo de vivo, fiquei conhecido como Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo. Caneca. Hoje sou conhecido como Frei Caneca. Até mesmo o apelido Caneca, eles zoavam, usavam para zombar de mim. Mas nem eles sabem que esse foi meu primeiro grande ato de liberdade. Vender canecas na feira. Na verdade, liberdade somente financeira, né? Porque meu pai que me obrigava a vender as canecas. Ele era tanoeiro. Sabe o que é tanoeiro? Ele, com muita habilidade, ele fabricava e reformava barris, vasilhames, canecas. E foi assim, minha primeira experiência. Canecas e vasilhames. E desde muito novo, eu olhava para frente e eu já sabia o que eu não tinha e o que eu devia fazer para ter. Em 1875, eu entrei para a Ordem das Carmelitas. Naquele tempo, somente a igreja podia dar oportunidade para mim e para tantos outros. Então, eu me formei. E tendo conhecimento, eu não podia guardar só para mim. Eu tinha que passar adiante. E aí tornei-me professor no mesmo convento. Passei a lecionar poesia, teologia, filosofia e geometria. No Pernambuco do século XVIII, somente a igreja dava oportunidade para mim e para tantos outros. Não sendo rico nem miserável, eu já entendia desde novo que o dinheiro não era minha prioridade. A independência do Brasil e todo aquele movimento de liberdade já mexiam comigo. Aquilo me perturbava, aquilo pulsava dentro de mim. E daí a pouco eu já estava nas vilas, conversando com todo mundo, dava com assuntos de toda ordem, conversava com os capitães. Até que em 1817, eu e meus companheiros de tantas reuniões, de tantos movimentos, participamos da luta pela independência do Brasil. Meus companheiros, Padre Miguelinho, Domingos Teotônio, foram executados. Assim como eles, tantos outros prisioneiros foram executados na Bahia. Dom Pedro, em acordo com seu pai, nos traiu. Dom Pedro ele aparecia com suas peripécias, com os seus discursos e toda a sua brasilidade, que nós o apoiamos. Afinal de contas,
Nós queríamos uma independência. Àquela altura, o povo brasileiro ainda era refém de Portugal. E o Dom Pedro prometeu. Mas já que a independência de Dom Pedro não era aquilo que nós queríamos um Brasil de verdade, independente, livre. Dom Pedro prometeu que com a independência viria uma Constituição. Sim, e de fato, dia 12 de novembro de 1823, quando todos estavam reunidos na Assembleia Constituinte, Dom Pedro nos traiu. Ele deu o golpe, prendendo todos os seus opositores. E olha que nem todos eram opositores propriamente dito a Dom Pedro, e sim a Portugal. Pois já que a independência que Portugal nos trouxe não nos dava nenhuma liberdade, nós queríamos um Brasil de verdade, queríamos um país livre e soberano. Nós, brasileiros natos, precisávamos decidir o nosso futuro. Então foram se reunindo várias pessoas da sociedade, poetas, maçons, médicos, diversos formadores de opinião, que tínhamos os mesmos ideais, os mesmos objetivos. Nós que movíamos a sociedade e nós que tínhamos que trabalhar nas nossas próprias terras, produzir e vender barato para os portugueses. E nós tínhamos que pagar mais caro por aquilo que nós mesmos produzimos. Isso não estava certo, isso era uma exploração. Então decidimos atuar. Eu espero que isso não aconteça no futuro. Ou acontece? A maioria do povo brasileiro vibrava nas ruas. Viva a independência do Brasil! Viva! Viva a independência! Viva Dom Pedro! Viva! 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 Na Constituição do Brasil Império, o que se discutia na Assembleia Constituinte era a criação de um Estado livre de Portugal. Isso ninguém divergia. Mas o problema, o jabuti colocado em cima da árvore, era parte da Constituição que dava plenos poderes ao imperador. Ele nomeava os capitães, os governantes das províncias. Ele tinha a palavra final. Ele era rei, réu e juiz. Ele era o poder moderador. Ora bolas! Poder moderador? Ele era rei, réu e juiz, ele era o poder absoluto. Tomem cuidado com o poder absoluto. Nós, o povo, nós somos o poder absoluto e não aceitamos nada diferente disso. Nós somos o poder absoluto e não aceitamos nada diferente disso. Quando eu fui chamado a depor na Assembleia Constituinte, eu disse que o poder moderador do imperador é a chave mestra da opressão da nação brasileira. É o garrote mais forte da liberdade dos povos. Meu discurso não foi em vão. Ele foi útil para eu me dar mal. Eu fui preso. Com a invasão do parlamento na calada da madrugada, eles prenderam diversos constituintes. E, posteriormente, todos os opositores ao império, inclusive a mim. E assim, até quem era apoiador do império de Dom Pedro passou a ser inimigo. E foi no Ceará e em Pernambuco o quartel e o foco dessa resistência. E o que Dom Pedro fez? Nomeou Paz Barreto como governador da província de Pernambuco. Aquilo era uma afronta, um insulto. Paz Barreto, que foi quem executou as prisões dos opositores e matou
Nós não aceitamos isso. Nós, homens livres, em contraposição ao nomeado pelo imperador, nomeamos Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Paz de Andrade lutou comigo na Revolução de 1817. Foi meu grande amigo, um maçom proeminente, com relações fortíssimas internacionais. Foi Paz de Andrade fundamental quando eu estive preso em 1823. Ele era meu laço com o mundo externo. Foi ele quem propagou as minhas ideias. E foi nesse período que eu comecei a escrever no meu jornal, o Tifes Pernambucano. Lá eu tentava trazer para o povo brasileiro aquilo que foi tão difícil de conquistar para mim: o conhecimento e a leitura dos pensadores liberais. Mesmo sendo um homem religioso, um revolucionário como eu não poderia andar desprevenido. As armas. Ai, as armas sempre estiveram no jogo político. As armas. Quando Portugal entrou em guerra civil, nós tínhamos ali uma oportunidade. Nós criamos, sim, a Confederação do Equador. Era a oportunidade que nós tínhamos de criar estados livres e independentes, com estados confederados também livres. Após a derrubada do Império, faríamos votações livres para eleger as lideranças locais. Era isso. Assim, não viveria um povo todo escravo de um rei soberano. Teríamos diversos líderes, um para cada cidade do estado. Isso foi se tornando possível com a rebeldia dos soldados, que lutaram pela independência junto a nós. Porém, a grande tática do imperador foi aquela usada há milênios, há séculos, que Maquiavel já descrevia muito bem. Eu alertei. O imperador está usando a velha tática de dividir para dominar. O próprio exército e as pessoas que lutaram contra o imperador estavam divididas. Afinal de contas, o imperador tinha o dinheiro, ele comprou a maioria, ele tinha o poder das armas e nós apenas o poder das ideias. O imperador tinha pistolas, espingardas, espadas. Nós só tínhamos algumas armas que hoje eu guardo como recordação. Não servem para mais nada. Apenas recordação. O rei não dominava. Era seu filho quem mandava. Agora, olha, que independência é essa? Ser uma independência de mentira ou de meias verdades. Isso sempre foi a política. Nunca mudou, nem nunca mudará. Meu nome, de fato, ficou mais conhecido pela independência do Brasil. Mas eu, de fato, eu falava de liberdade, da liberdade do indivíduo, enquanto pessoa, antes da nação. Aliás, uma coisa leva a outra. E eu sempre soube ser apenas uma peça na engrenagem. A história, ela nos coloca primordialmente como nacionalistas. Mas não é isso que nos move. Não é somente isso. Nós estamos nutridos de uma ideia que nos move, que é construída com grandes pensadores. E nunca foi uma ideologia homogênea. Tínhamos várias divergências entre nós e os pensadores, os pais do liberalismo. Alguns defendiam excessivamente o livre mercado e o direito à propriedade. Mas também havia alguns que defendiam alguma intervenção do Estado.
para trazer justiça, igualdade social em algum nível. Agora, para mim, o maior de todos, o pai do liberalismo, foi John Locke, com suas obras Uma Carta sobre a Tolerância, de 1689, e o Segundo Tratado do Estado, também de 1689. Aquelas obras nos deram uma base sólida, que mesmo com todas as diferenças e divergências de ideia, nós tínhamos uma base sólida, que era o direito à propriedade e um governo limitado aos seus poderes, através de uma Constituição. E graças a essas ideias, nós tivemos a Revolução Francesa e muitos outros avanços que perduram há séculos. Os direitos individuais e os direitos à propriedade nos trouxeram grandes avanços sociais e progresso. Direitos individuais significa que você, através do poder judiciário, pode ter os seus direitos adquiridos ou até mesmo restabelecidos. Ao oposto disso, existe o que pensa a cabeça de cada juiz ou a vontade de um rei soberano. Direito à propriedade significa que você, como indivíduo, não está condenado a viver eternamente na miséria, que pode sim, através dos seus esforços, adquirir, ter mais propriedades, mais casas, charretes, o que for. Direitos individuais significa que você, enquanto indivíduo, não precisa ser, se vestir, pensar igual ao outro, quando na verdade somos todos diferentes e únicos. Quando os pensamentos e as doutrinas liberais se divergem, se diversificam, isso quer dizer que eles estão sendo estudados, melhorados, aprimorados. E isso é ótimo. É assim que os conceitos honestos devem ser. Os conservadores, desde o início, aceitam mais a interferência do Estado, desde que respeitem a iniciativa privada e o direito à propriedade, já que estas foram as duas pilastras que todos concordavam. Mas esta interferência do Estado pode ser boa e necessária. Eu sou um liberal, mas sou humanitário. Sou a favor que o governo, através dos tributos, dos impostos, promova o mínimo necessário para os nossos irmãos, como saúde, educação. Promova uma infraestrutura. Isso o Estado já vem fazendo. Todavia, sou a favor que dê a liberdade a quem quer de fazer, conquistar, trabalhar através dos seus esforços. Para isso, o capitalismo fornece as possibilidades. Em nenhum momento estamos aqui afirmando que todos, exatamente todos, têm a obrigação de uma corrida desenfreada pelo capitalismo selvagem. Não! Liberdade a quem quer muito e liberdade a quem quer pouco. Estas ideologias que se assemelham a seitas religiosas, que pregam o igualitarismo, que dizem conseguir uma igualdade. Igualdade para quem? Se na verdade, na existência, na física, na natureza, o que nós vemos é a diversidade. E quem foi que disse que não pode haver unidade na diversidade? E por que brigar por essa igualdade? Ou para quem? Quando, na verdade, você não quer ser igual a ele. Você não quer ser igual a ele. Eu não quero ser igual a... Querem colar, de fato, em nós, liberais, o cartaz de capitalistas. Sim, de fato. O capitalismo anda com o liberalismo. Mas querem transformar o capitalismo num lobo selvagem, feroz. Apesar do capital engordar alguns, ele dá a possibilidade igualmente a todos de lutar, de quem não tem, passar a ter. Já nos regimes opostos ao capitalismo e ao liberalismo, que eles prometem dar igualdade a todos, eu acho ótimo. É sério isso? Sério?
Você já viu alguma vez na sua vida algum governo distribuir igualmente todas as suas riquezas entre todos? Você já viu? Pois o que eu vi até hoje foi somente o governador, o imperador, seus amigos, seus comparsas, dividirem as riquezas entre si. Somente isso. Mas o pobre, sempre pobre. O pobre, cada vez mais pobre. Até hoje foi só isso que eu vi com esses olhos que a terra de... Deixa para lá. Primeiro, não existe igualdade entre os seres humanos, quando suas diversidades, qualidades, defeitos os tornam diferentes, únicos. Segundo, o Estado não produz nada, não provém nada. Somos nós, indivíduos, laborando. O Estado pode até cunhar algumas moedas, mas somos nós quem produzimos, indivíduos laborando, trabalhando, produzindo. Somente nós podemos fazer estas riquezas circularem por aí. Somos nós. Quem aqui acredita em fantasmas e monstros? Quem? Pois é a mesma coisa que acreditar que todos os ricos são maus. Eu mesmo tenho vários amigos ricos que ajudam sim a quem precisa, assim como foram ajudados outrora. Eu sou um liberal conservador, mas convivo muito bem com os meus amigos progressistas. Discutimos, divergimos, debatemos, mas temos todos um objetivo único e comum: a liberdade da nossa nação. Agora, sabe o que é temerário? O que é perigoso? É quando liberais e progressistas se veem como inimigos. Quando isso acontece, nós nos dividimos. E é isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles querem nos dividir para dominar. E quando isso acontece, certamente existe um tirano de lado ou de outro, quando de verdade somos todos iguais. Queremos as mesmas coisas, os mesmos anseios, os mesmos desejos. Enquanto eles, os que são obcecados pelo poder, aliás, o poder é a droga mais inebriante que existe. Eles nos dividem, eles querem que nos enxerguemos como inimigos. E para isso eles nos dividem, para nos dominar. Para nos dominar. Eles criam grupos, nos dividem, para que nós possamos odiar uns aos outros. E enquanto isso, eles nos dominam. Enquanto, na verdade, nós somos todos iguais, segundo as suas vidas, seus anseios, suas vontades. Nós somos um só povo. Não é possível que milhões de pessoas estejam certas e milhões de pessoas estejam erradas, querendo a mesma coisa. Talvez o que falte aqui é pensar na individualidade de cada um e no todo. O todo é o que nos une. O todo é diverso e único em cada ser humano. Entende? Percebe? Eu não quero um Estado grande, um elefante grande que com uma só patada dizima 1/3 do formigueiro. Não. Ao invés de um Estado grande, tão poderoso que pode pisar e até matar, que tal um Estado necessário,
também pode ser chamado de Estado mínimo ou Estado organizador. E não se trata de egoísmo. Se trata de utilitarismo. Quão útil você é? Você? Então, as ações, o mercado, o dinheiro, ele é tão útil o quão você precisa. Ele não é bom nem mau. E isso é o quê? Isso é o utilitarismo. É tão cristalino. Chega um tal de Pedro e ele quer todo o poder centralizado nele. Todo o poder. Não deixe que poderes tiranos, totalitários, nos dominem, principalmente por nossa omissão. Não sejamos omissos, não aos governos totalitários. Parece que foi ontem. As tropas do Império invadiram, nos perseguiram, nós lutamos. E eles vieram com tudo, nos agredindo, nos batendo, jogando cavalos e empunhalando armas. Até que eu fui preso. Fui mandado para o presídio em Recife. E acreditem, 3 dias depois, a forca já estava montada. E aí vem o mais curioso. Nenhum dos carrascos quiseram me enforcar. Nenhum. Eles não queriam assumir a culpa de um ato tão vil, tão injusto. E aí eles me chicotearam novamente e transformaram a minha pena em fuzilamento. Assim, todos atirariam ao mesmo tempo e não se saberia qual foi o algoz final. Todos têm o direito de viver, de pensar, de ser livre. Tem alguém aqui se sentindo realmente livre? Alguém está se regozijando na felicidade? Quem nunca esteve preso por uma paixão e foi jogado no calabouço das lágrimas, chorando uma separação?
Foi rebeldia? Se apaixonar por quem não devia? Foi esta a sua maior revolução? E a pessoa que acorda antes do sol nascer, labuta no que não gosta até anoitecer, tem liberdade? Deveras não. É feliz aquele que ama e não externa o seu amor? Do que adianta o liberalismo correr de embarcações em embarcações, de portos em portos, nas bancas de cada viela, se ele não corre verdadeiramente na sua alma, sem as amarras do rancor, a vingança como ato pretendido e até o amor não correspondido? Se os pássaros são livres, por que o ser humano não seria também? Esta liberdade pode aguçar os seus sentimentos mais ferozes de liberdade, de lutar pela igualdade, e volta tudo de novo, as guerras, as revoluções. Mas por quê? Por quê? A resposta é simples. Porque a liberdade tem que ser completa. Parece que eu estou vendo o meu interior. Acho melhor guardar isso. Voltando ao fuzilamento,
Eu falei e me expressei contra os abusos que cometeram contra mim. A Constituição é a ata do pacto social. E na que formulamos, os artigos 4 e 5 diziam: a todo homem é livre manifestar a sua opinião sobre qualquer objeto. A liberdade de imprensa ou qualquer outro meio de publicar esses sentimentos não pode ser proibido, censurado ou limitado. O Império não gostou das nossas iniciativas, então fui levado ao paredão no Forte das 5 Pontas. Mas eu já tinha escrito as minhas últimas palavras. Tem fim a vida daquele que a pátria não soube amar? A vida do patriota não pode o tempo acabar. O servil acaba em glória da existência a curta idade, mas não morre o liberal, vive toda a eternidade. Naquela hora, não havia mais tempo para súplicas e nem carrascos bondosos, por assim dizer. Então, todos puxaram o gatilho ao mesmo tempo. E você, amigo? Como está? Bem? Livre de fato?